Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Sou o pastor Joelson Rodrigues e nós estamos mais uma vez aqui para nós darmos sequência ao nosso estudo, sobre anjos e demônios. E hoje vamos falar sobre os demônios, quem são e o que eles fazem na Terra. Quem são eles? Existem várias teorias sobre isso, mas antes vamos orar em nome de Jesus. Pai, no teu nome nos colocamos em tua presença, Deus. Eu quero te agradecer por esta oportunidade, por este momento de estar aqui, ó Deus, poder transmitir a tua palavra aos teus filhos, ó Pai, que estão acompanhando, Senhor. Muito obrigado, porque aprove ao Senhor nos abrir esta porta, Senhor. E para a glória do teu nome, queremos ensinar aquilo que o Senhor nos passou, de maneira que o teu nome venha a ser glorificado. Muito obrigado, continua conosco, em nome de Jesus. Amém? Então, glória a Deus, Então, vamos entrar na nossa nona aula. Os demônios, quem são eles e o que eles fazem na Terra. Tem o versículo, capítulo 12, versículo 12 de Apocalipse, onde pode ler: portanto, celebrem os céus e os que neles habitam, mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, e ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Está aqui uma imagem aqui de um filme, só para dar uma assustada um pouco, Mas vamos lá então, aprender o que Deus tem para nós, em nome de Jesus. Eu creio que Ele vai nos ensinar coisas tremendas. Bom, demônios são espíritos que seguiram Satanás em sua desobediência, tá bom? Existem várias teorias, não vou entrar no mérito, mas a gente sabe que são espíritos que seguiram o diabo, o Satanás, em sua desobediência para com Deus. Evangelho de Mateus 25, 41, Jesus fala assim: então dirá também aos que estiverem em sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Como eu já falei na ministração anterior, o inferno, ele foi feito para o diabo e seus anjos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porém, já que muitas pessoas almejam morar lá, não querem obedecer à palavra, preferem ser usado pelo diabo do que querer ser usado pelo Espírito Santo, então isso aqui é uma palavra futura, tá bom? Uma palavra futura que realmente vai acontecer. Então são os anjos, esses espíritos são anjos que foram expulsos do paraíso, tá bom? Esses anjos, demônios, são livres e vivem perambulando pelo mundo. Eles têm livres acesso e vivem perambulando de um lado para o outro aí. Vamos lá? Lucas 11, versículo 24, já lemos, e vamos tornar a ler até o versículo 26. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso, e não encontrando, diz: voltarei para minha casa de onde saí. Quando chega, encontra a casa varrida, em ordem. Então vai e traz outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando passa a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Então Jesus dá essa ilustração desta parábola, falando sobre a casa, fala do corpo humano. Então o diabo, ele se acha no direito de habitar, esses espíritos, esses demônios, acha no direito em habitar no corpo humano. Ele se acha no direito. Porém, quando o homem está na sua desobediência para com Deus, vive no engano, nas suas atrapalhadas aí fora aí, há um espírito, uma força oculta que realmente está na mente e no coração deles. Então tá aí, Jesus já nos deixa bem clara esta palavra. Ele fica perambulando. Tá aqui que ele saiu, voltou, encontrou a casa limpa e trouxe outros 7 piores ainda, tá? Bom, eles vivem em obediência a Satanás. Esses espíritos vivem em obediência a Satanás. A função deles é obedecer o seu líder. Efésios capítulo 2, versículo 2, fala assim: então, em que noutro tempo andaste, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, o que acontece? Vamos fazer uma breve meditação desse versículo, onde Paulo, ensinando aos cristãos de Corinto, ele fala assim: em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo.
Ele está falando sobre os cristãos de Éfeso, que andavam de acordo com o curso deste mundo. Segundo o príncipe das trevas, que é o diabo, né? Do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Quem são filhos da desobediência? São todos aqueles que não querem obedecer à palavra de Deus. São todos aqueles que se levantam contra a palavra de Deus, todos aqueles que se escandalizam na palavra de Deus. Então são filhos da desobediência. Não quer obedecer. Lembra que Jesus falou no Evangelho de João, capítulo 15, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Toda a vara em mim que não produz fruto, ele corta e joga fora. Mas a que produz bom fruto, ele poda para que dê mais fruto. Sem mim, vocês não podem fazer nada. Então nós estamos enxertados em Cristo e vamos produzir o que Cristo produz. Porém, se nós andarmos na desobediência à palavra de Deus, como tem muitos aí que quer torcer a palavra, quer criar outra Bíblia que adequa a sua vida, pelo que diz, são filhos da desobediência. Esses espíritos operam na vida dessas pessoas. É a Bíblia que diz. Eles procuram corpos para habitar, como já citamos ali, a questão de Lucas, né? Ele procura corpos para habitar. Por que ele procura corpo para habitar? Porque eles largou sua habitação. Eles perdeu sua habitação. Então esses espíritos, se ao observar, você vai ver desde ali do processo a qual do livro do Gênesis, ali você vai seguir sequência ali ao Torá, sequência ao livro dos Juízes, né? Começando em Levítico ali, você vê que Deus sempre condenou o povo porque as pessoas adoravam espíritos e oferecia oferenda a esses espíritos, alimento a esses espíritos, comida para esses espíritos, como se eles estivessem na necessidade de se alimentar dessas comidas. E esses espíritos habitavam ou moravam nessas pessoas e alguns até se alimentavam, né? Então eles procuram corpos para habitar. Todo ser humano que ele não quer não quer ter o Espírito Santo na vida dele, que rejeita a palavra de Deus, rejeita Jesus, há uma outra coisa que habita ali. Tá bom? Há uma outra coisa que habita ali. Eles querem desfrutar de prazeres por meio do corpo humano. Aí entra uma questão que eu não vou dar o mérito de nós nos estendermos sobre este assunto, tá? Porque é muito extenso e há muito diálogo sobre esse assunto. Mas eu vou só lançar para poder você meditar. Segundo alguns dizem que Gênesis 6, quando diz, e viu os filhos de Deus, a filha dos homens, que eram lindas, formosas, e tomaram para si mulheres. Tomar quer dizer para si, eles não foram lá pedir em casamento, eles violentaram essas mulheres, entende? E dali geraram-se reis e nasceram-se gigantes na terra, tal. É o que eles dizem. Que os anjos ali, esses anjos rebeldes, né, utilizaram-se de corpo humano e ali tiveram relações com essas mulheres. Mas, segundo o que Jesus disse, nós seremos como os anjos. Né? Os anjos não têm uma vida sexuada. Aí eles alegam que esses demônios são espíritos que se apoderaram de homens e ali abusaram da filha dos homens. Outros dizem que reis, homens valentes, né, que ali então tiveram relações com essas mulheres. Segue-se uma sequência de fatos ali. Mas o que eles querem, na verdade, esses demônios, eles têm prazer de desfrutar os prazeres que os homens desfrutam. Vamos lá? Primeira carta de Paulo aos Coríntios 10, versículo 20 e 21. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus. Eu não quero que sejais participante com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor, o cálice dos demônios. Não podeis ser participante da mesa do Senhor, da mesa dos demônios. O que o apóstolo Paulo está fazendo ilustração? Assim como nós celebramos a ceia do Senhor Jesus em memória da sua morte, da sua ressurreição, né, no capítulo 11 ali, primeira carta aos Coríntios, né, e o do versículo 23 em diante, o que acontece? Ele traz a mesma ilustração
quando fala desses espíritos. Ele fala de alimento, que pessoas pegavam esses alimentos, ofereciam aos ídolos. E ali eles comiam dessas comidas que era sacrificada aos ídolos também. Dar-se a entender, segundo a questão de alguns, que havia uma manifestação desses espíritos, desses demônios nessas pessoas, e ali eles se alimentavam dessas comidas oferecidas. Isso não é de se admirar que existem algumas entidades, algumas religiões que percebe-se que há uma manifestação de uma coisa sobrenatural, espíritos, e esses espíritos pedem o quê? Pede sangue, pede farinha, pede muitas coisas e come, né? E aí a pessoa se alimenta, mas não é a pessoa em si, é aquele ser espiritual que está naquele corpo, se alimenta dessas coisas que lhes são apresentadas. E outras coisas que ocorrem, né, de orgia, segundo alguns alegam nessa questão. Então esses demônios, não está dizendo os anjos do Senhor, esses demônios foram expulsos, então eles são desobedientes. E eles procuram corpos para habitar, para poder ter o prazer que o ser humano tem. Tá? É muito extenso, por isso que é um curso básico, né? Eles querem ser adorados, e essa adoração vem por meio da idolatria, infelizmente, por meio da idolatria, tá bom? Sabedoria, tradução, a tradução da igreja da Bíblia Católica, tá ali, deixa eu pegar aqui, né? Essa aqui, nessa tradução, deixa eu ver aqui para não cometer erro. Vamos ver. Tá. Da editora Ave Maria, né? Então, segundo essa tradição, a tradução, na verdade, tanto essa como outra. O que diz o texto? Vamos lá? Por que eles querem ser adorados? O que o livro de Sabedoria fala assim? Capítulo 15, do versículo 16 a 19. Fala assim: foi com efeito um homem que o fez, tornou-se alguém que recebeu a alma de empréstimo, né? Nenhum homem pode fazer um Deus, mesmo semelhante a si próprio. Nenhum homem pode criar uma imagem. Não pode. Mesmo que seja semelhante a ele, que seria um Deus na visão dele. Porque sendo ele próprio mortal, o morto é tudo que produz com suas mãos ímpias. Sendo o homem mortal, tudo que ele vai produzir, tá aí o que a palavra deixa para nós bem claro. Tudo que produz em suas mãos ímpia, tudo que produz é morto. Como esse controle. Isso aqui é um ser morto. Então o que ele está dizendo? Segue a atenção aqui, presta atenção. De fato, ele vale mais que os objetos que venera. O homem, ele pelo menos tem vida, enquanto os ídolos não têm. Isso aqui não tem vida. Mas a pessoa passa a adorar isso aqui como se fosse um Deus. Chega-se até a adorar os mais odiosos animais, que são piores ainda que os outros animais irracionais, que nem mesmo possuem o que os outros seres vivos possuem. Basta a beleza para serem amados, que foram excluídos da aprovação da bênção de Deus. Então, literalmente, esses espíritos, eles almejam a adoração, só que ele trabalha na mente humana, de maneira que o ser humano cria um ídolo e passa a adorar. Só o que Paulo fala? Quem que essas pessoas estão adorando? Não está adorando esse controle, mas quem que está adorando? Aí Paulo esclarece em 1 Coríntios 10, versículo 19 e 20. Mas que digo, que os ídolos é alguma coisa? Ou que o sacrifício aos ídolos é alguma coisa? Antes digo, que as coisas que os gentios as sacrificam aos demônios e não a Deus. E eu não quero que sejais participante com os demônios. Então, Paulo, o que acontece? Paulo está dizendo, a pessoa não está adorando esta imagem. Está adorando o que está habitando, o que está por detrás desta imagem. Então, os demônios, eles trabalham na mentalidade das pessoas e este ídolo passa, então, a receber a adoração. A pessoa se prostra e adora esse ídolo. Então, só que a pessoa está adorando o demônio, o próprio diabo. Assim como também uma pessoa que adora outro ser humano. Se prostra diante de outro ser humano para venerar.
se prostra ali diante de um ator famoso, de um artista, ou quando a pessoa adora o seu próprio ego. Todo tipo de adoração que não tem Deus como centro não é aprovado por Deus. Demônios que eles são e os que eles fazem na terra, né? Eles querem destruir a humanidade por meio de possessões de doenças. Lembrando que antes havia muitas doenças sobre a terra. A medicina não era tão evoluída como é hoje. Hoje há tratamentos maravilhosos, mas antes era muito difícil. E muitos desse caso eram pessoas que tinham possessão. Lucas 13:11 fala assim: eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Então Jesus viu esta mulher, ela estava encurvada, ela não conseguia olhar para cima, mas Jesus viu que era um espírito que estava na cacunda desta mulher. Então Jesus foi lá e repreendeu esse espírito e a mulher voltou a andar normalmente. Evangelho de Mateus 9:32 e 33 fala assim: e havendo-se eles retirado, trouxe-lhe um homem mudo e endemoniado. Expulsou o demônio, falou o mudo, e a multidão se maravilhou, dizendo: nunca tal se viu em Israel. Então, o que a Bíblia apresenta são pessoas que tinham deficiência de audição, alguns eram mudos, e Jesus foi e sabia que era possessão, que era espírito que habitava no corpo dessa pessoa. Então, nem todos os casos, há casos de enfermidade que temos que fazer um tratamento. Há casos, vai lá no médico, faz um tratamento de saúde, que isso tem que cuidar da saúde. Mas há casos de pessoas que elas sofrem de enfermidades que os médicos não conseguem cura, não conseguem descobrir o que é. Então percebe-se que é coisas ocultas, espíritos que estão no corpo dessa pessoa. Aí precisa de pessoas que têm uma experiência, pessoas consagradas, orar e repreender esse espírito e a pessoa ser liberta em nome de Jesus. Esses espíritos, demônios, são agentes de Satanás para causar o mal na criação de Deus. Como já foi falado, o mundo está sob o poder do maligno. Evangelho 2 Coríntios 4:4 fala assim: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então o espírito, esses espíritos, além de manifestar na mente dessas pessoas, ela se torna cega referente a Cristo Jesus. Eles têm uma visão de Cristo, mas não uma visão salvadora de Cristo. Tem um Jesus histórico, um Jesus aí que morreu na cruz e continua morto. Bom, os demônios usam pessoas que se deixam ser usados por ele. Os demônios usam pessoas, que se deixam ser usados por eles. Lucas 22:3 fala assim: então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que foram dos 12 discípulos. Olha que coisa interessante. Então Judas, ele deu lugar para que o diabo entrasse na vida dele. Deu lugar. Não era a intenção. Judas poderia evitar esse fato? Poderia ter evitado isso aí. Mas quando Judas seguiu Jesus, ele viu que realmente a visão de Cristo não era bater o povo romano, não era destruir, e sim era diferente do que ele imaginava. Era um reino, mas não um reino físico, e sim um reino espiritual. Judas se decepcionou. Então ele não queria perder nada. Ele já tinha uma pinta de malandro, era tesoureiro e roubava da igreja. Roubava dos discípulos, E a gente conhece a história. Ele se revoltou. Ao celebrar-se ali, o demônio entrou na vida dele e Jesus disse: o que você tem que fazer, faça logo. Ele correu, foi e vendeu Jesus. Então o espírito entrou na vida de Judas. Atos 5:3 é outro caso interessante. Então indagou-lhe Pedro: Ananias, por que permitiste que Satanás enchesse o teu coração, induzindo-te a mentir ao Espírito Santo, para que ficasse com parte do valor do terreno? Irmão, isso aqui é um caso interessante. O casal Ananias e Safira, eles venderam uma propriedade para poder ter status na igreja, poder ter honra na igreja. Combinaram de si: vamos vender esse terreno, um exemplo, por 50 mil reais. Vamos falar, vamos dividir, vamos ficar com 25 mil e vamos dar 25, vamos falar para Pedro: olha Pedro, nós vendemos toda a nossa que nós tinha aqui por 25 mil e vamos doar porque a gente vai ter honra dentro da igreja. Poderia Pedro receber com tranquilidade? Poderia. Mas eles estavam mentindo.
Essa ação foi uma ação de Satanás na vida deles. Eles deixaram ser usados pelo diabo. A propriedade era deles. Eles podiam ter chegado a falar da verdade. Olha, aqui é o seguinte, vender por 50, 25 é de vocês, 25 é para nosso mantimento. Nós estamos doando 25 para a obra. Como tem muitos que ficam mentindo aí, né? Vai dar uma oferta para Deus, fica mentindo. Eu ganhei só isso aqui, fica mentindo. Cuidado, hein? Aí o que Pedro falou? Por que vocês permitem que Satanás, né, enche o coração de vocês, induzindo a mentir ao Espírito Santo? Então nós temos que tomar cuidado. Ele usa os seus servos para disseminar as doutrinas bíblicas. Isso aqui é terrível, irmão. Meus amados, isso aqui é terrível. 1 Timóteo 4,1 fala assim: o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé e darão ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Espíritos enganadores e a doutrina de demônios. E estamos vivendo esse dia, aonde a gente percebe que pessoas estão manipulando a palavra de Deus, estão torcendo a palavra de Deus. São pessoas que se deixam ser usadas pelo adversário, estão torcendo a palavra de Deus, mentindo em nome de Deus, vendendo o sangue de Jesus. Então isso é inquestionável que estamos vivendo hoje da manipulação da palavra de Deus, desde grandes e pequenos. Nos youtubers da vida, há muitos que realmente estão vendendo o sangue do Cordeiro, estão mentindo para lucrar em cima das pessoas. 2 Pedro 2,1 fala assim: assim como no passado surgiram falsos profetas entre o povo, da mesma forma haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente, né, heresias destruidoras, até o cúmulo de negarem o soberano que o resgatou, traindo sobre si a mesma repentina destruição. O que eu quero passar? Quando essas pessoas distorce a palavra de Deus para o seu próprio prazer, querendo criar uma nova versão da Bíblia, torcendo os textos bíblicos, afirmando, aprovando aquilo que a Bíblia desaprova, elas estão trazendo sobre si condenação. Elas estão literalmente já partindo para o caminho da condenação. São pessoas que elas não terão a salvação se elas não se arrependerem. E isso vai de muito, vai pastor, igreja em peso, geral. Então são pessoas, o diabo, esses demônios trabalham na mente das pessoas e elas vão disseminando as doutrinas bíblicas, seja no ramo acadêmico, teológico, filosófico, enfim, estão manipulando a palavra de Deus. Os demônios provocam briga, trazem dissensões em famílias, levando em separação, né, em todo tipo de mal. Ele está por detrás, sempre usando seus servos e os desobedientes. Tá bom? Então, aqueles que são desobedientes, que não querem obedecer a palavra, são os mais contendeiros. Eu não cria problema dentro da igreja. Não quer obedecer. Tá? 2 Tessalonicenses 2, 9 a 11 fala assim: a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais de prodígios da mentira ou de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam na mentira. O que o apóstolo Paulo ele está falando aqui? Quando a pessoa ela quer viver na desobediência, não quer obedecer, seja líder, seja uma igreja em peso que não quer obedecer a palavra, o próprio Deus libera, dá permissão para que esses demônios manifestem. Porque como eles não creram na verdade, eles vão crer na mentira, vão se apegar com a mentira. Já que eles querem descer para o abismo, Deus libera. O que o Apocalipse fala assim? Aquele que é santo, santifica-se mais ainda. Aquele que é imundo, seja mais imundo. Então Deus dá a legalidade. Você quer partir, meu filho? Então eu quero dar para você a porta da bênção. Mas você quer a porta da maldição? Fica à vontade. Por isso que fala assim: Deus enviará a operação do erro para que creiam na mentira. Já que não amar a verdade, não quer obedecer a palavra de Deus, então vá, se apeca à mentira. Aí são algumas manifestações de poder estranho na igreja, principalmente no ramo pentecostal. Eu sou pentecostal, mas dá vergonha em alguns lugares que a gente vê, alguns pula-pula, algumas manifestações estranhas.
né, algumas revelações que sem fundamento, sem lógica. Pessoas colocando, enterrando nome da pessoa no chão, enterrando garrafa de azeite no chão. Gente, isso aí é coisa de ocultismo. Pessoas fazendo revelações e tem que pagar por Pix. Gente, isso aí são pessoas manipuladoras. Mas como o povo gosta da mentira, então Deus libera a operação do erro. Só que essas pessoas em si já estão a caminho da perdição. Praticamente já, não vou falar já condenada, porque a Bíblia não diz que já está condenada, porque elas podem se arrepender. Mas o próprio Deus libera, tá? Jesus Cristo venceu Satanás e seus demônios. Eles foram julgados. Em breve receberá sua sentença. Então, o que os demônios fazem na terra? Eles estão trabalhando de maneira a qual eles possam resgatar a quantidade de almas que eles puderem para levar para o inferno, que vai ser a morada deles para o lago de fogo. Porém, por quê? Porque eles sabem que pouco tempo lhe resta. Apocalipse 20:10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Para este lugar de tormento vai todos aqueles que não querem obedecer a palavra. Vai todos aqueles que querem torcer a palavra. Todos. Vai para este lugar. Vai morar neste lugar. Vai ser atormentado 24 horas. Dia e noite sendo atormentado. Então o que acontece? O diabo ele sabe que o tempo dele está curto. Mas ele vai levar a quantidade de pessoas que ele puder levar. Com distorção da palavra, ensinamento errado, usando os líderes, falsos profetas, que hoje está, pelo menos essa região aqui, misericórdia. É cachoeira de falsos profetas. E o povo fica dando crédito a isso. Então, tanto os falsos profetas como o povo que aceita a mentira, vai para este lugar também. Jesus nos deu poder e autoridade sobre os demônios. O que nos diz? Lucas 10:18. Ao que Jesus lhe revelou: eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. 19. Atentai, eu vos tenho dado autoridade para pisar serpente e escorpião, assim como sobre todo o poder do inimigo, e nada nem ninguém vos fará qualquer mal. Então Jesus te deu poder e autoridade, meu irmão, minha irmã. Quando você se sentir assediado pelo adversário, usa a autoridade do nome de Jesus, expulsa em nome de Jesus, porque é uma unção de autoridade sobre a tua vida que Jesus deu. Marcos 16:18 fala assim: pegarão serpente com as mãos, e se algo mortífero beberem, de modo algum lhe fará mal. Sobre os enfermos porão as mãos e eles serão curados. Jesus não é só para a direita do Pai, né? Atos 28:5. Contudo, Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal algum. O que a Bíblia está dizendo? Assim como Jesus fez esses milagres, Jesus teve poder e tem poder sobre os demônios. Esse poder de autoridade, ele outorgou a você. Ele deu a você esse poder, ele deu a nós este poder. Então, se você se sentir oprimido pelas forças ocultas, usa a autoridade do nome de Jesus e toma posse da tua vitória em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, vamos fazer uma oração. Vamos pegar a nossa próxima aula sobre guerra espiritual. Amém? Mas vamos orar. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, muito obrigado por esta oportunidade. Pai, até os teus filhos, Pai, que o Senhor continue abençoando, e eu quero repreender toda retaliação no lar, toda briga, toda contenda. Pai amado, aonde houver enfermidade, Pai, na vida do teu filho, da tua filha, enfermidade física, enfermidade maligna, vai saindo agora, Senhor, doenças nos olhos, no corpo, toda fadiga, toda obra que não pertence ao Senhor, na vida deste casal, desta família, dessa empresa, eu repreendo na autoridade do nome de Jesus, e eu peço a tua bênção sobre os teus filhos, meu Pai, em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, para a glória do teu nome, Senhor. Amém? Que Deus lhe abençoe, em nome de Jesus.